Vamos, vamos falar de Jesus, falar de salvação, de muita importância para a gente, que eu quero comentar com você. Se você ainda não crê em Jesus, se você não crê em Jesus, você precisa olhar para os profetas, para o Antigo Testamento, para você aprender a crer em Jesus. Mas se você já crê, você tem que olhar para as palavras de Jesus, olhe para o Evangelho, os 4 Evangelhos. Olhe para as palavras de Jesus, porque nós vamos ser julgados por Ele. É Jesus que vai julgar nós. Então olhe para o Evangelho, a boa nova do Evangelho. Crede no Evangelho. Aí é isso que você precisa fazer para conhecer tudo que Jesus nos ensina. Ele é claro, Jesus não diz coisas. Não, Jesus é bem claro nas suas palavras. É muito fácil compreender Jesus. Então leia o Evangelho para você aprender o caminho da salvação, porque Ele é o caminho. Jesus é o caminho. Olhe para as palavras dele. Estou convidando você. Jesus é o Salvador do mundo. Nós o conhecemos como Salvador do mundo. E é o Salvador do mundo. Por quê? Ele nos mostra o caminho com paciência, nos ensina detalhadamente. Jesus nos ensina detalhadamente o caminho da salvação. E ele alerta também, ele ensina. Mas se o ensinamento não resolve você por um motivo de rebeldia, de cabeça dura, de não querer, aí você não procura conhecer o caminho da salvação, resta ainda um segundo recurso: castigo. Porque com castigo se realiza a justiça de Deus. Deus Pai aceita o castigo como justiça. Ele aceita, então ele castiga como último recurso. Ele não quer salvar nós assim por amor. Mas se essa pessoa recusa, se afasta da salvação, olhe como viviam os primeiros cristãos e olhe como vivem os cristãos de hoje. Veja a diferença. A função do Evangelho é mostrar a nós nossos pecados. O Evangelho, ele é uma luz que acende para que nós possamos ver os nossos pecados. A função do Evangelho é essa, é mostrar a nós os nossos pecados. Essa é a missão do Evangelho. Então você toma conhecimento do seu pecado, então você conserta. Você conserta. Mas hoje as pessoas tomam conhecimento dos seus pecados e não querem se consertar. Não estão nem aí. Não estão nem aí. Então o que é que resta para Jesus? Só o castigo. Como ele disse, a grande tribulação, castigo. O purgatório, castigo, expurgo. Que graças a próprio Jesus, que ele se entregou por nós, e graças também a Deus Pai, que mandou seu Filho Jesus, nós vamos ser salvos. Agora, quando você não consegue ser salvo pela humilhação, pela pequenez, você vai ser salvo pelo castigo, mas salva. Então existem 2 tipos de salvação: aquele que você morre numa condição de perfeição, você vai direto para o céu, e aqui você morre em dívida com a justiça de Deus pela desobediência. Então você não pode entrar direto para o céu, porque no céu só entra o que é puro. Mas graças a Deus Pai e a seu Filho Jesus, que venceu a morte, ele não venceu a morte só para ele, não. Ele venceu a morte para ele e para todos que estão com ele. Vence a morte também. Quem está em Cristo vence a morte junto com ele. Ele tem poder, ele ganhou poder. A morte deixou de existir. Para quem está em Cristo não existe mais morte. Você apenas muda de lugar. Então ele tem esse poder. Ele tem o tempo, que é o tempo que ele está em tempo. Até a sua segunda vinda, o tempo pertence a ele, para ele nos salvar. Então ele mantém você vivo, que você não vai morrer, claro, vai ficar vivo. Um vivo, porém, em dívida com Deus, porque você morreu numa condição que você não estava prontinho para entrar no céu, porque só entra no céu quem é puro. Você não estava nessa condição. Então Jesus leva o cristão para o seu reino,
e lá prepara ele. Então o purgatório faz parte do reino de Jesus. Quem morre numa condição de perfeição vai reinar com Cristo, como ele prometeu. E quem está em condição de dívida vai ser reservado em outro local do seu reino para ser purificado, para se cumprir toda a justiça e a exigência de Deus Pai. Então Jesus só consegue nos salvar, até mesmo aqueles que morrem na condição de pecado, de pequenos pecados. Jesus salva por causa disso. Por isso que ele é Salvador, por causa disso. Porque tem poder, ele venceu a morte para ele e venceu para nós também. Não venceu a morte, não foi só para ele não, venceu a morte para ele e para nós. Então ele mantém você vivo, ele tem o poder de manter você vivo porque ele venceu a morte e tem o tempo, então ele vai curar você. Quando chegar o dia do juízo final, você já está prontinho para ser entregue ao Pai. Já foi se cumprir toda a justiça para você. É por isso que Jesus, ele diz que antes da sua segunda vinda vai haver uma tribulação muito grande, porque o tempo está muito perto da sua segunda vinda. Quando está muito perto da sua segunda vinda, ele não tem mais tempo de usar o purgatório, porque o tempo já está se acabando, não tem mais tempo de usar o purgatório. Então o purgatório vai ser na terra. A terra vai se transformar num terrível purgatório chamado de grande tribulação. João, lá no céu, esteve no céu e presenciou tudo que nós ainda vamos ver. João já viu e disse que viu uma multidão imensa, salvas já vestidas de branco, louvando a Deus. Aí João perguntaram a João: de onde vêm esses? João disse: eu não sei de onde vem. Aí disseram a João: eles estão chegando da grande tribulação, estão chegando, esbranquearam as suas vestes no sangue do Cordeiro, que creram em Jesus e passaram pela tribulação, e agora estão chegando do céu. Estão vindo de onde? Está vindo da grande tribulação. Tribulação significa um grande, terrível sofrimento. Então é preciso esse sofrimento, essa tribulação, para poder Jesus conseguir salvar as pessoas. Passar pelo sofrimento não tem jeito. Ou você faz como Jesus manda, obedece a Jesus em tudo, na humildade, em tudo que ele pede no Evangelho, ou então você tem que ser purificado pelo castigo. Não tem outro jeito. Não tem outro jeito. Só o castigo vai te deixar quites com a justiça de Deus. Veja porque Jesus, ele fala em choro e ranger de dentes, ele fala os primeiros são os últimos são os primeiros. Morre dois no mesmo dia. Um entra direto no céu e o outro vai entrar por último. Por que vai chegar por último? Porque ele vai ter que se purificar. Vai chegar para o derradeiro, vai ser salvo também, mas vai chegar por último, porque vai ter que se purificar. É aí que se explica: muitos primeiros são os últimos, muitos últimos são os primeiros. Se você quer o primeiro, aí você vai ser o último, porque vai ter que se purificar, vai demorar mais. É isso. Jesus só é Salvador que tem esse recurso do castigo e usa. E é Salvador também porque venceu a morte. O grande trunfo de salvação conquistado por Jesus foi isso: venceu a morte. Não venceu, não foi só para ele não. Se fosse só para ele, não. Se fosse só para ele não poderia nos salvar. Mas ele venceu a morte para ele e para nós. Essa é a grande riqueza, a grande conquista de Jesus na cruz é essa. Ele venceu a morte para ele e venceu a morte para os que estão com ele. Então ele nos mantém vivos, tem o poder, ele conquistou com a sua morte esse poder de nos manter vivos, e ali ele nos cura, porque tem tempo também, que até o dia da sua segunda vinda tem muito tempo, dá tempo de curar. Então nós vamos ficar, isso é chamado de purgatório, e graças a Deus e graças a Jesus que é assim. Para todos os cristãos, hoje em geral, ninguém se exalte, não. Que não se exalte, que todos nós estamos numa condição de grandes pecadores, todos nós. Não pode nenhum cristão hoje se exaltar, nem se separar, achando. Separação já é uma exaltação, porque ele acha que é santo e que os outros não são, então por isso ele se separa. Essa exaltação vai custar muito caro, o castigo vai ser bem maior para esses, porque Deus detesta os exaltados. Deus detesta os exaltados, a humilhação deles vai ser maior. Além de que os católicos pecam muito,
mas eles sabem que são pecadores, eles estão conscientes que são pecadores, a qualquer momento se arrepende e se salva. E aí quem pensa que está salvo se acomoda, aí onde vem o tropeço, onde vem a grande decepção. Quem pensa que está salvo sem estar, que realmente ninguém pode se julgar salvo, que nós estamos todos nós no mesmo barco, numa condição de grandes pecadores. Os católicos levam vantagem por isso, porque eles pelo menos eles sabem que são pecadores. E os que não são católicos vai ser pior, porque eles pensam que estão salvos sem estar. Para eles o prejuízo vai ser bem maior. Enquanto o católico pecador se arrepende, o outro protestante não se arrepende, porque pensa no engano, enganado. Aí que vai sofrer muito mais, enquanto o católico chega no céu primeiro, porque na consciência de pecador se arrependeu. O outro que achava que era o primeiro vai ter que passar pelo escuro, sei lá quanto tempo. Então é assim. As coisas de Deus são assim. Por isso que a Igreja Católica é a primeira e única. Porque Jesus só tem uma igreja só. A garantia de salvação dele foi para uma igreja, primeira e única, que se chama Igreja Católica. Reflita tudo isso, porque é preciso, viu? Não brinque com Deus, não brinque com Jesus, preste atenção às suas palavras, porque é assim que as coisas vão acontecer, ok? Obrigado pela atenção e até o próximo.